Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você por que os narcisistas e os sociopatas não entendem seu karma, né? Esse é um tema, na verdade, faz tempo que a gente queria gravar aqui, é, principalmente porque ele é um tema que vai lidar tanto com o sistema, com a matrix mental, mas logicamente com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque sim, existem pessoas narcisistas e sim, existem pessoas sociopatas. E quando a gente fala sobre isso, não se trata apenas de um termo pejorativo, né? Porque existem pessoas que, na verdade, elas não gostam, né, da sociedade como um todo, e também são pessoas que, na verdade, elas imaginam viver sozinhas, que seria não o melhor da vida, vamos dizer assim. A gente sabe que, na verdade, como a gente vive, né, então a gente tem uma materialidade, a gente não nasceu sozinho, né? Até o nosso DNA ele é duplo, né? A dupla hélice, né? Então, tudo na verdade tem um significado para existir. Se nós precisássemos viver sozinhos, na verdade, cada um habitaria um simples planeta, né? Sozinho. Mas não é bem assim, né? E não só isso, né? Se a gente imaginar em relação às nossas células, a gente tem um monte de célula, né? Bilhões, trilhões de células, fora o sistema nervoso, né? A gente tem, imagina as conexões sinápticas que nós temos. Então, nada vai sozinho, né? Então, dessa perspectiva, eu quero dizer que acontece muitas vezes. Você, às vezes por alguma dificuldade ou mesmo por algum dia difícil, às vezes não se atém a isso, né? Às vezes divide a sua dificuldade com as pessoas, porque você aprendeu por causa disso, ou mesmo você veio de uma cidade que você costumava falar sobre as suas dores, né? Algo que é mais pessoal, sabe? Às vezes até mesmo no Uber ou no táxi, né? Você costuma falar com a pessoa, o porteiro do seu prédio, sei lá, sabe? Você tem costume de dividir, com a sua família também, bastante acontece isso. Qualquer pessoa, né? Então você começa a não qualificar, né? O tipo de pessoa que você compartilha. Então imagina assim, você vai compartilhar através da sua voz, então vai virar uma palavra. Você vai compartilhar através da sua energia, né? Então, porque qualquer palavra você emite na energia. Fora a água, né, que você consome, porque nós somos água, 70% do nosso corpo é água, como o nosso planeta Gaia, né, que também é um ser vivo, né, é 70%. Então, assim, você joga tudo isso para uma pessoa, e essa pessoa não necessariamente ela tem o mesmo nível de consciência que você, ou mesmo nível espiritual, no sentido de procurar, né, sobre isso, ou escutar, por exemplo, ou estudar sobre isso, como a gente está fazendo aqui na Alquimia da Mente. E o que acontece muitas vezes? Você pode falar com uma pessoa narcisista, uma pessoa que na verdade só pensa nela mesma. E aí o que acontece na maior parte das vezes? Você vai ficar magoado, e talvez isso possa trazer complicações sérias em relação ao que você imagina sobre o mundo. E às vezes até mesmo você estava num caminho, numa direção, sabe, completamente acertada, do seu jeito, da forma que você imaginava que seria a melhor forma possível, vamos dizer assim. Só que ao mesmo tempo as coisas desandam, elas caminham para um caminho completamente inverso daquilo que você imaginava. E na maior parte das vezes, o que você se torna também uma pessoa narcisista. A pessoa narcisista, né, até o mito do Narciso, vem da Grécia, né? Que basicamente vai olhar no espelho d'água e por causa disso, algumas coisas vão acontecer por causa disso. Mas é o que? A pessoa só compartilha o que é belo pra ela, né? Então só ela existe. É como se fosse aquela expressão metafórica que a gente pode dizer: o mundo gira ao redor do seu umbigo, né? Então tudo, na verdade, vai ser do meu jeito. E aí é uma perspectiva até meio infantil, né? Se a gente imaginar do mundo em relação ao seu avanço espiritual, aumentar a sua vibração, né? Se você imaginar que, na verdade, tudo gira ao seu redor, e tudo que não for do seu jeito é errado, é como se fosse aquela frase que é muito usada pelo sistema, né, pelo governo oculto, na Matrix Mental, se você está contra mim, você é meu inimigo. Basicamente é isso, né? Então, cuidado, porque esse pode ser o caminho que você está indo, entendeu? E aí isso acontece muito porque, até eu falo muito para vocês, o mantra romano, ele é muito vivaz hoje, né? O Divide et Impera, então divide e conquista. Você vê as pessoas brigando entre si na política, na economia, na religião, em grupos sociais, religiosos, partidários, e cada um está sendo controlado, né? Mas tem um terceiro sempre que o quê? Que é uma tríade, né? Então que está controlando os dois lados. Então assim, perceba que esse narcisismo é algo que também foi criado ao longo do tempo para que você imaginasse que você vive sozinho, mas não é assim, né?
E até a complicação disso, a sociopatia, vamos dizer assim, são pessoas que na verdade têm o quê? É uma doença em relação à sociedade, em relação. Eu odeio pessoas, né? É basicamente isso, tem gente que não gosta. E como a gente pode dizer em relação, uma forma velada aqui dentro do podcast, não mesmo do vídeo, existem pessoas que na verdade comandam o sistema que são sociopatas, não estão nem um pouquinho preocupados com as pessoas ao redor do mundo. Não. Não é à toa, eu quero fazer uma provocação pra você. Por que que isso tem a ver com o seu karma, né? Talvez você não tá entendendo nada. Mas seu karma, basicamente, é aquilo que você tem que resolver, entendeu? E às vezes você manda, delega pra uma pessoa que, na verdade, não gosta das pessoas pra resolver o seu problema, tipo, basicamente o que vai acontecer é uma complicação em relação ao seu problema, entendeu? Então, assim, cuidado nesse gerenciamento, cuidado de compartilhar com qualquer pessoa o que você tem de mais precioso, sabe? Eu vejo que a joia mais preciosa que você tem na sua vida é a sua essência, entendeu? Se a gente pensar na metáfora da ostra, né? Então você vai ter a pérola, como que vai ser formada? Através do que? Dos dejetos, através das impurezas que vão entrar dentro dela e depois ela vai proteger e através disso vamos ter a pérola. Então a pérola é a mesma coisa em relação a isso. Não compartilha com qualquer pessoa a sua essência, entendeu? Porque as pessoas narcisistas, sociopatas, não estão preocupadas em resolver o karma. Não é à toa que elas estão pouco preocupadas com a humanidade, ou mesmo o que é melhor, os princípios. Elas vendem a alma, corpo, mente para qualquer pessoa. A gente fala, vender a alma pro diabo. Sim, tem gente que faz isso. A gente sabe, há milênios isso acontece. Né? Em antigas civilizações também aconteciam rituais de sacrifício. E a gente sabe que o intuito sempre foi negativo, porque existe a energia positiva e negativa, as sombras e a luz, lei da correspondência, o que está em cima e o que está embaixo, o que está embaixo e o que está em cima. Então, assim, existem sacerdotes, eu posso dizer pessoas, né? Então, mestres e mestras de ambos os lados. Só que ao mesmo tempo, se você sabe que o outro lado existe, você sabe que na verdade um lado vai ser sempre ter um intuito que é daquele lado, né? E quando você caminha entre os dois lados, você sabe o quê? Peraí, isso aqui na verdade eu sei que vai acontecer. Então, assim, essas pessoas elas não costumam fazer algo que vão ficar preocupados com os seus sentimentos. Não é à toa que acontece às vezes crimes, acontece às vezes alguns tipos de acontecimentos em relação à sociedade hoje, ou mesmo já aconteceram ao longo da história da humanidade, que as pessoas elas negaram isso, achando que na verdade isso não fosse verdade, mas é verdade, é real. Tem pessoas que na verdade não gostam de pessoas, tem pessoas que na verdade acham que o mundo gira ao redor delas, né? E aqui não se trata às vezes mesmo de algum tipo de complicação, ou mesmo de patologia, né? Eu não estou trabalhando nenhum tipo, tanto que o nosso título é narcisista e sociopata, né? Se às vezes você está levando para um outro caminho, talvez você está levando, né? Então assim, perceba que às vezes só de você não simplificar, né, a sua vida, e eu digo disso de blindar-se, sabe? De compartilhar. E eu tô dizendo isso numa boa, sabe? Porque o que acontece muito com as pessoas é comparar o seu problema, o seu karma com as outras pessoas. Ai, meu karma é pequeno, aquela pessoa pode ajudar. Ai, não, mas eu sou uma pessoa que tá sempre querendo ajudar, né? Então, cuidado. Isso é carência, isso não é querer ajuda, né? E aí acontece muito com as pessoas, elas se frustrarem nos relacionamentos. Então não fica se abrindo tanto em relação às suas palavras, à sua vida, quando você está começando um relacionamento novo, no trabalho. Vá devagar, entendeu? A gente vê um excesso hoje de imediatismo, de uma ansiedade exacerbada. E não só dos jovens, né, que eu diria, as crianças, mas também quem que treina o jovem, né? Quem que treina quem que vai treinar sempre a nova geração? São o que a gente chamaria de adulto, né? Que muitas vezes, na verdade, tem uma mentalidade infantil de criança, que são e podem ser os narcisistas e sociopatas. Então, assim, preste muita atenção nas pessoas que você trabalha, preste muita atenção até mesmo na escola dos seus filhos, por exemplo, como que é, visite, dê uma olhada, fique um dia lá, faça como se fosse um drive-thru, né? Vai lá, entenda tudo, sabe? Se você tem a sua empresa, cuidado ao contratar pessoas. Hoje, mais do que nunca, para você saber a procedência das pessoas, né, até mesmo as experiências. E eu digo isso na boa, porque hoje o mercado de trabalho, além da tecnologia que nós temos, tem muitas pessoas que mentem. Vocês sabem disso, né? Eu trabalhei com RH e sei que várias vezes a gente recebia currículo de pessoas que, na verdade, elas admitiam uma coisa, mas, na verdade, quando a gente colocava ela naquela situação, ela não sabia fazer. Então, assim, não tem nenhum problema de você ter esse momento, entendeu? Então, puxar o freio de mão, analisar o seu redor e ver que tem pessoas que às vezes não vão compartilhar do seu mundo.
e tá tudo bem se ela vive assim, mas ela não vai entender o karma. Ela acha que ela está acima do karma ou o karma não vai atingir. Mas, como qualquer existência dentro do universo, todas as pessoas, toda a matéria, toda a inconsciência, ela lida com a lei natural. Então, se ela não admite, não tem problema, mas ela vai cair sobre a mesma regência da lei natural. Não se preocupe tanto com a vida da outra pessoa em relação ao que pode acontecer. Cada um tem a cruz que pode carregar, vamos dizer assim, cada um tem o karma que pode carregar e as consequências diretas dependem de cada um, tá bom? Até por causa disso, né, a gente tem um treinamento nosso, você pode clicar no primeiro link da descrição, que te ajuda muito a entender isso. O que acontece muito é que você mistura muitas coisas, você, ao longo do seu dia, às vezes por causa dessa blindagem mental, você não faz. E por causa disso, tem que reprogramar sua mente subconsciente. Então, por causa disso, rola para baixo, clica no primeiro link da descrição que você vai ter mais informações como você pode adquirir esse treinamento que foi feito para você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.